Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Pessoal, o que é o diagrama de fases? Bom, quando eu falei no vídeo anterior que o gás de cozinha ele é transportado na forma líquida, vamos representar isso aqui. Bom, aqui você tem moléculas gasosas. Por quê? Porque o espaço é muito grande, as interações são fracas. Então, logo ocupa um espaço muito grande. Quando eu adiciono a pressão, o que é a pressão? Então vamos supor que, vamos colocar aqui. O que significa adicionar pressão? Imagina que fosse algum aparato móvel, um êmbolo móvel, e eu vou adicionar uma força aqui, Quando eu adiciono uma força, esse êmbolo ele vai descer. Então, vou tirar aqui, ele desceu até aqui, fazendo com que essas moléculas elas ficam um pouco mais próximas. E essa proximidade ela vai tornar o meu antes, que era gás, em líquido, por causa da... E se eu adicionar mais ainda uma força, eu vou ter ela sólida, mas não é o objetivo aqui. Mas o objetivo é, quando eu mexi na pressão, ou seja, eu mexi na pressão. Quando eu aumentei a pressão, o meu volume diminuiu, lógico, o volume diminuiu. Logo, a distância entre as moléculas também diminuíram. Elas ficaram mais próximas. E à medida que as moléculas gasosas ficam mais próximas, elas vão se tornar mais líquidas, até transformar de fato em todas as moléculas líquidas. Pronto, o que eu mexi aqui? Pressão. Nem mexi em temperatura. Posso mexer com temperatura? Ah, mas eu posso. Aqui eu mexi pressão, porque é mais fácil. Mas se eu pegar esse gás, que tem uma energia cinética muito alta, ou seja, um movimento alto, porque o que eu espero da energia de uma molécula gasosa? Que ela seja muito mais alta do que as outras. Porque como elas têm espaço, como elas estão afastadas, elas têm um movimento muito grande. A gente chama de movimento caótico muito grande. Caótico porque não tem direção nem sentido específico, ok? Então a energia de um gás, ele é muito maior do que a energia de um líquido, que é muito maior que a energia de um sólido. Isso é lógico, porque o sólido, olha aqui, a olho nu nem dá para perceber que tem energia cinética, ou seja, movimento. Eu precisaria de um microscópio para eu ver as moléculas se movimentando, beleza? Então aqui a energia de um gás, ela é muito maior, mas eu posso diminuir essa energia. Sabe o que? Colocando isso aqui uma temperatura muito baixa, uma máquina frigorífica, onde eu vou retirar calor aqui, eu vou retirar calor. Isso faz que a temperatura diminua, logo o movimento delas vão ficar o quê? Mais lento, vai ficar mais lento. A energia vai diminuindo, a distância entre elas, que antes eram grandes, começa a ficar um pouco mais próxima, até se tornar um estado líquido, por resfriamento. Ou eu posso fazer o processo inverso. Como que eu transformo um líquido num gás? Muito fácil, eu aqueço. Não é assim que a gente faz com água? Quando eu pego a água e coloco ela no fogo, ela vai evaporar todinha, não é verdade? Então, por exemplo, isso aqui é uma técnica. Como que eu obtenho nitrogênio líquido? Tem gente, nossa, como que eu obtenho? Bom, eu vou pegar o ar atmosférico, porque é uma fonte imensa de nitrogênio, cerca de 75% é gás nitrogênio. Só que esse ar, ele vem com todos os outros, Ele vem com oxigênio, ele vem com gases nobres, ele vem com gás carbônico e assim vai. O que eu faço? Eu vou pegar isso aqui
e eu vou diminuir a temperatura de forma que diminui a energia e que todo esse ar que era gás, ele vira líquido. Vira tudo líquido. Bom, aí eu tiro o nitrogênio e eu tenho o nitrogênio líquido, ok? Então, basicamente, eu posso o quê? Mudar os estados físicos, sólido, líquido, gasoso ou vice-versa, mudando basicamente o quê? A pressão e a temperatura. Então, eu posso representar essas brincadeiras que eu fiz no diagrama de fases, mexendo com a pressão ou com a temperatura, ou com os dois ao mesmo tempo. Tanto faz, tá? Nesse diagrama aqui eu estou representando o diagrama da água, onde toda substância tem um diagrama específico, toda solução vai ter um diagrama de fases também, tá? Então vou pegar a água e vou representar ele aqui. Quando eu represento o diagrama, é interessante que o diagrama tenha os 3 estados físicos, né? Então que tenha o estado sólido, que tenha o estado líquido, que tenha o estado gasoso. Bom, vou gasoso, líquido e sólido. Então é importante, esse lado aqui basicamente é sólido, um pouco mais em cima é líquido e para cá gasoso. Isso é típico de qualquer substância. O que vai mudar é a curvatura de algum diagrama e tudo, mas basicamente sólido, o líquido e o gasoso, tá? O que nós temos que ver aqui nesse diagrama? Bom, nós temos diversas temperaturas, nós temos aí diversos pontos e vamos falar de cada ponto. Por exemplo, quando eu pego o ponto A, eu analiso que o ponto A está numa pressão de 760 e uma temperatura aqui, ó, que eu não sei, só sei que ele vai estar abaixo de quê? De zero. Ó. A água abaixo de zero, eu já sei que ela pode ser sólida. Agora, pressão, lembrando aqui, ó, uma pressão de 760 mmHg. Professor, o que é mmHg? Em milímetros de mercúrio, que é uma das formas de determinar a pressão. Ele é 1 atm. O que significa 1 atm? Significa nível do mar. Então, eu estou fazendo essa experiência aqui a nível do mar. Então, se eu tenho uma pressão a nível do mar, com temperatura baixa, ou seja, abaixo de zero, eu já sei, lógico, que ela é sólida. É lógico que eu estou falando da água, que a água a gente estuda aí desde que nasceu praticamente, então a gente já sabe de cor sorteado, que abaixo de zero ela vai ser sólida, acima de 100 ela vai ser gasosa, tá? Então por isso que eu coloquei água para... Mas isso é qualquer substância. Qualquer substância eu tenho que saber que, ó, esse ponto A, ele está em qual lado? Ele está no sólido, então eu não preciso ficar olhando isso aqui. Então já sei que ele está no sólido. O B, se você observar, ele está nem no líquido, não está no sólido, ele está na curva que delimita os dois estados físicos. Então significa que o B, ele está no sólido e ele está no líquido ao mesmo tempo. Ou seja, está no processo de quê? Ou de fusão ou de solidificação. Se for para cá, vai ser fusão. Se for para cá, ebulição. Aí vai depender se está aumentando a temperatura ou está diminuindo a temperatura, tá? Eu já não sei. Ele não falou, ele só quer saber o estado físico. Os estados físicos são sólido e líquido, tá? O ponto C, fácil, né? Ele está no ponto onde tem a região líquida. O ponto D está na interface entre o líquido e o gasoso. Então isso é fácil. Então aqui eu tenho os dois estados físicos ao mesmo tempo, o líquido e o gasoso. Agora, se está sofrendo condensação ou evaporação, ebulição, não interessa para mim. Vamos ver outros pontos? Se você analisar o ponto E aqui, perdão, eu não vou parar o vídeo para poder espirrar. Vamos para a aula aqui que é mais importante. O ponto E, ele está no aspecto que gasoso, então ele é gasoso, fácil demais. O F, cadê o F? O F está aqui, ó, no líquido, fácil.
O gasoso, o G tá no gasoso, fácil também. O H, cadê o H? Tá aqui também, tá no gasoso. Tá vendo que é fácil? Não é difícil, né? O I, ele tá no sólido. Agora, olha onde está o J, galera. J está no ponto onde está encontrando as três curvas. A curva do sólido com líquido, a curva do sólido com gasoso e a curva do gasoso com líquido. Pessoal, esse J aqui, ele é especial. Primeiro porque a gente vê que encontra as três curvas. Se encontra as três curvas, ele é especial. Três curvas, esse J aqui eu não vou chamar de J não. Eu vou chamar o nome que ele é de fato. Ele é o meu ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto onde se encontram as três curvas. Ou seja, é o ponto onde eu vou ter água no estado sólido, onde eu vou ter água no estado líquido e eu vou ter água no estado gasoso ao mesmo tempo. Nossa, pessoal, mas é possível isso? Possível. Se eu pegar uma pressão de 4,58, ou seja, pressão mas muito baixa, quase uma câmara de vácuo, e uma temperatura 001 graus Celsius. Tá vendo que é bem específico. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo que os três estados físicos eles ficam ao mesmo tempo. Aí eu chamo de quê? De ponto triplo, tá? Pessoal, isso aqui é o que cai. Agora, professor, mas existe outro tipo de exercício? Existe, por exemplo, o ponto A. Se eu aumentar a pressão dele, ele vai se transformar em líquido? Porque o ponto A ele é sólido. Se eu aumentar a pressão dele, ele se transforma em líquido? Pô, vamos pegar aqui, ó. Se ele aumentar a pressão, o que acontece? Ele vai subir o que? Verticalmente. Não é verdade? Ele sobe para cá, ó. Opa, ele continua o que? Sólido. Então, se eu aumentar a pressão no ponto A, ele não vai para o líquido. Agora, vamos supor aqui que eu estou no ponto H. Vou pegar o e vou aumentar a pressão dele. O ponto H está no gasoso. Se eu aumentar a pressão dele, olha aqui, ó, eu aumentando a pressão, ele vai para o estado líquido. Então ele é uma substância, ou seja, ele é um ponto que muda o estado físico quando aumenta a pressão, ok? Outra coisa, o I. O I muda o estado de físico aumentando a pressão ou aumentando a temperatura? Bom, aumentando a pressão a gente sabe que não vai. Mas se eu aumentar a temperatura, ele vai. Ele vai da onde? Ele vai, ó, esse ponto aqui, nessa pressão. Ele vai do sólido para o... Nossa, então a água ela vai sublimar. Nossa, mas a água não sublima. Realmente, a água não sublima em condições normais. Agora, olha a pressão, 4,58. Se eu tenho um gelo nessa pressão e aqueço, aí ela vai para o estado gasoso. Agora, quer uma curiosidade bacana desse diagrama de fase? Por exemplo, você já viu alguns eventos da natureza que às vezes, por exemplo, inundou uma biblioteca e todos os livros praticamente ficaram submersos, ficaram com água. Isso estraga livros, e são livros às vezes até de 200, 300 anos, ok? O que eles fazem? Olha para você ver que bacana. Conhecendo o diagrama de fase, eu posso saber a pressão e a temperatura que eu posso aplicar para poder controlar ou fazer a experiência que eu quero. Por exemplo, vamos supor que a experiência esteja no Rio de Janeiro, então quer dizer que a pressão seja aqui, ó, 660. O que eles fazem com os livros? Eles colocam numa câmara fria e resfria, tá? A água está líquida aqui, né? E resfria até mais ou menos menos 20. Então vai ser mais ou menos aqui, ó, temperatura negativa. Daqui até aqui, temperatura negativa.
Então quer dizer que a água que estava nas páginas ficou com gelo. Tá, então quer dizer que as páginas ficaram congeladas. E aí, o que eu faço? Eles vão colocar numa câmara de vácuo, ou seja, eles vão praticamente zerar a pressão. Ou seja, em qualquer ponto aqui. E vai funcionar. E vai colocar aqui, ó, para que essa água que está congelada diminua a pressão, consequentemente a temperatura vai aumentando também, né? A pressão vai diminuindo, a temperatura também diminui. E o que vai acontecer? Eu faço que a água entra em sublimação. A água que estava no estado sólido. Ali a temperatura vai aumentando, né? Eu vou aumentando um pouco a temperatura e vou também diminuindo a pressão. Câmara de vácuo, né? Câmara de vácuo, eu retiro todo o ar. Se eu retiro todo o ar, a pressão diminui. Então olha que show. O livro ficou todo molhado. Eu resfriei até menos 20, a água virou sólido. Aí eu coloco uma câmara de vácuo para que a temperatura aumente junto com a pressão diminua. A pressão diminua, a temperatura aumenta, até que todo o gelo que estava no sólido foi para o gasoso, sublimou. Então as páginas ficaram totalmente secas. Elas ficam um pouco quebradiças, mas isso porque toda a água sai. Aí eles colocam elas numa estufa com uma umidade controlada e as páginas pegam a umidade novamente, voltando ao que era sem estragar, né? Porque você sabe que as páginas, se você deixar elas secar ao ar livre, elas mancham, elas rasgam, elas ficam duras, então não é legal. Então elas fazem por esse processo, conhecendo o diagrama, para poder salvar os livros aí históricos, ainda mais se for originais. Segunda coisa, andar de patins, né? Por que andar de patins no gelo é possível? E por que tem que ser fininho? Primeiro, quando eu defino pressão, pessoal, pressão é força sobre a área. É a definição mais simples de pressão. Pô, se eu tenho uma área muito pequena, significa que eu vou exercer uma pressão muito grande sobre o gelo. Se eu exerço uma pressão, ó, o gelo está, né, aqui. Se eu exerço uma pressão grande, eu faço que a pressão aumente, de forma que o gelo fique o quê? Líquido. Então ele derreta. Então à medida que você vai andando, né, você vai patinando, quer dizer que você está o quê? Fundindo o gelo, ou seja, pegando o gelo, transformando ele em líquido. Mas quando você sai desse gelo, eu não exerço mais pressão. Então o gelo vai, o líquido, né, que era volta a ser gelo, né? Isso é uma experiência mais básica, como você corta, por exemplo, você pega uma barra de gelo, procura na internet, que as barras de gelo você coloca 2 pezinhos com um fio de nylon ou fio bem fino e ele vai descendo essa barra de gelo. Ele desce até cair do outro lado e o gelo não corta. Por que não corta? É a mesma coisa, você exerce uma pressão grande, essa pressão faz que a barra vai derretendo, mas à medida que o fio vai passando, o que ficou para trás não tem mais pressão. Então ela volta para o estado sólido. Aí quando ela passa, o gelo já está totalmente, né, sólido, não tem mais nenhuma parte líquida e fez a experiência bacana e todo mundo gosta, né? Aplicações do diagrama de fases para água. Faça exercício, não é difícil, é facinho. É importante entender isso aqui. Agora nós vamos para a primeira parte da propriedade coligativa para entender pressão máxima de vapor, para de fato terminar com isso na transição. Audio Jungle. Audio Jungle.